Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, nessa aula nós vamos iniciar um novo capítulo, tá bem? Vamos iniciar o capítulo 13 e vamos falar um pouquinho sobre a atividade mineradora e o dinamismo econômico e cultural. O que quer dizer isso? As transformações que aconteceram, né, de povoamento, mudanças de eixo econômico também e mudança cultural, com a descoberta do ouro na região das Minas. Nós estudamos nos capítulos anteriores sobre o tráfico de africanos, né, escravizados aqui para a América Portuguesa. Vimos, inclusive, que o Brasil colônia foi o local que mais recebeu, né, esses africanos escravizados, que tiveram sua mão de obra utilizada na economia canavieira, né, na produção do açúcar nos engenhos, também na pecuária, na agricultura, na lavoura de café e também na extração mineral, né? Na atividade minerária, principalmente, gente, na região das Minas, que corresponde ao estado de Minas Gerais e, posteriormente, estado de Mato Grosso e Goiás. Inicialmente, essa imagem da abertura está trazendo para a gente uma situação mais atual, né? De acordo com a legenda, atraídos pelo sonho do enriquecimento rápido, milhares de garimpeiros procuraram ouro em Serra Pelada, Carajás, no estado do Pará, nos anos de 1980. Esta região aqui, pessoal, neste período, tornou-se o maior garimpo do mundo a céu aberto, né? O que quer dizer isso? Milhares de pessoas se direcionaram para esta região com o sonho do enriquecimento rápido, né? Com a extração de pedras preciosas, sonhando em enriquecer e melhorar a condição de vida. Observe como que eram as condições de trabalho nessa região, através da imagem, né? A estrutura do local também, e como que as técnicas de trabalho eram bem antigas, bem rudimentares, né? Observem a população com as pás, com escavadeiras, né, manuais, para fazer a extração do metal, desse metal precioso. Só lembrando, pessoal, que neste local aqui, neste período, as pessoas elas trabalhavam em condições insalubres, né, em condições precárias de trabalho. Muitas pessoas, inclusive, perdiam sua vida neste local em função das condições de trabalho. Então, neste capítulo, gente, nós vamos estudar quais foram as mudanças que aconteceram no Brasil colonial com a descoberta do ouro na região das Minas. A exploração do ouro na região das Minas Gerais no século XVIII envolveu não só a mão de obra escravizada, mas também de brancos, pobres e negros libertos. Esses trabalhadores se submetiam a condições desumanas de trabalho na esperança de encontrar o precioso metal. E nós vamos ver também que, para um melhor controle, né, dessa extração do ouro, a coroa portuguesa vai fazer a transferência da capital de Salvador para o estado, ou então Rio de Janeiro, né, a então cidade do Rio de Janeiro. Para que vai haver essa transferência? Para que vai mudar a capital da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro em 1763, para que a coroa pudesse acompanhar de perto, né, a extração do ouro e pudesse também fiscalizar. Nós temos que lembrar do interesse da coroa portuguesa na extração deste metal precioso, na lavoura canavieira, era simplesmente um enriquecimento de Portugal. Então, como vimos, a atividade mineradora na região do atual estado de Minas Gerais transformou a vida na colônia, mas não significou o enriquecimento de seus habitantes. Grande parte da população ficou excluída da riqueza e do luxo proporcionados pelo ouro. A maioria da população escravizada passou a trabalhar nas minas e não na lavoura. O resultado disso foi uma crise de abastecimento com surtos de fome, em especial na região das Minas. Diante disso também, gente, nós vamos ver que vai haver uma maior integração do território, porque muitas regiões vão se relacionar diretamente com a região das Minas, para o abastecimento de produtos, né, de carne de boi, de couro, de itens básicos, né, necessários àquela população que se instalou na região das Minas.
A descoberta do ouro no final do século XVII coincidiu, inclusive, com a crise da economia açucareira, provocada pela concorrência holandesa nas Antilhas. Lembrem-se que quando os holandeses eles foram expulsos definitivamente do Brasil colônia, eles vão levar mudas de cana-de-açúcar, vão cultivar nas Antilhas e vão produzir o açúcar. Como a distância das Antilhas à Europa era menor, o produto chegava mais barato na Europa. Então, houve uma concorrência muito grande do açúcar das Antilhas com o açúcar do Brasil colônia, né, levando aí a uma crise da produção açucareira aqui no Brasil colônia. Então, a mineração, neste período, ela vai se tornar a principal atividade econômica da colônia. O que a gente tem que entender disso? Que, embora a extração do ouro tenha se tornado a principal atividade econômica, não quer dizer que a extração do pau-brasil deixou de acontecer e não quer dizer também que a produção do açúcar tenha deixado de acontecer. Essas atividades só se tornaram em menor volume, né, se comparado com a extração do ouro. O ouro transforma a América Portuguesa. Bom, gente, vai haver um grande fluxo migratório, né? Quando os bandeirantes paulistas descobrem as minas de ouro na região das Minas, vão vir pessoas de todo o território do Brasil colônia e também de Portugal. Um grande fluxo de imigrantes, de emigrantes vão sair de Portugal e vão chegar no Brasil colônia à procura desse ouro, né? Sempre, pessoal, com o sonho do enriquecimento. E nós vamos ver mais à frente que a coroa portuguesa, para se beneficiar da extração de ouro, para poder explorar ainda mais essas minas, né, e também enriquecer a partir do ouro, vai criar alguns impostos, né, vai criar também a casa de fundição, e vai impor algumas taxas sobre a extração do ouro. Para abrigar toda essa gente, foram fundadas dezenas de vilas e cidades. A população da colônia, gente, passou de 300 mil habitantes em 1700 para aproximadamente 3 milhões e 300 um século mais tarde, ou seja, a população ela teve um salto, né, teve um boom. Por quê? Por conta dos migrantes. E dessa forma, como já foi dito, a América Portuguesa ela vai ganhar um novo eixo econômico, né, que será a região Centro-Sul, sobretudo a região de Minas Gerais, que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. Com o deslocamento de parte da população e o surgimento de uma atividade econômica importante no Sudeste, em 1763, a coroa transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, ficando dessa forma mais próxima da região das Minas. E com esse grande crescimento populacional na região Centro-Sul, sobretudo na região de Minas Gerais, algumas vilas e cidades, gente, elas vão surgir em função da extração do ouro. Conforme a gente pode analisar por este mapa, observem aqui que no estado de Minas Gerais nós vamos ter o surgimento de Diamantina, Sabará, Mariana, Vila Rica, Congonhas, São João del Rei, Vila Rica que hoje corresponde à atual Ouro Preto. Observem aqui também no estado de Mato Grosso e Goiás. Nós temos Vila Bela, Cuiabá e Vila Boa. E estas regiões tornaram-se os principais núcleos populacionais do Brasil colônia na época. Ocorrendo dessa forma, gente, uma transformação, uma mudança também no povoamento do Brasil colônia, né? Se antes o povoamento ele estava limitado à faixa litorânea e ao interior nordestino, com a descoberta do ouro, vai haver uma interiorização no território, no Brasil colônia, ocupando dessa maneira outras áreas que antes estavam desocupadas. Sobre a atividade mineradora e seus impactos, leia o texto a seguir do antropólogo Darcy Ribeiro. Este texto do Darcy Ribeiro, pessoal, ele está trazendo para a gente como que o ouro ele se tornou tão valioso neste período e como que ele enriqueceu a coroa portuguesa. Para avaliar a importância da atividade mineradora, é suficiente considerar que teria produzido em ouro
cerca de 1.000 toneladas, e em diamante 3 milhões de quilates, cujo valor total corresponde a 200 milhões de libras esterlinas, o equivalente a mais da metade das exportações de metais preciosos das Américas. A região aurífera foi objeto da maior disputa que se deu no Brasil. De um lado, os paulistas, que haviam feito a descoberta e reivindicavam o privilégio de sua exploração, de outros baianos, que, havendo chegado antes à região com seus rebanhos de gado, tinham tido o cuidado de registrar suas propriedades territoriais. Quando ele fala aqui sobre essa disputa, gente, nós temos que lembrar, inclusive, da Guerra dos Emboabas, né? Que aconteceu de 1708 e 1709, e a região das Minas foi o palco desta guerra, né? De um lado tinham os bandeirantes, os paulistas, brigando pelo privilégio de explorar essa região, solicitando à coroa, inclusive, um apoio, né? Falando que eram eles que teriam descoberto todo este ouro, e de outro lado tinham os chamados forasteiros, né, os emboabas, que migraram de outras regiões e foram para as regiões das minas para fazer a exploração também do famoso ouro, do famoso diamante também. Então aí vai surgir o conflito, Guerra dos Emboabas. Então os emboabas, né, liderados por Borba Gato, vão acabar sendo expulsos pelos forasteiros, pelos emboabas, e vão se direcionar para outros estados de Mato Grosso, estado de Goiás. E aí, então, também fazem a descoberta de ouro nesses locais. Mas seu impacto foi muito maior. O Rio de Janeiro nasce e cresce como o porto das minas, o Rio Grande do Sul e até a Argentina, provedores de mula, se atam a Minas, bem como o patronato e boa parte da escravaria do Nordeste. Tudo isso fez de Minas o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só. Neste último parágrafo, é interessante a gente lembrar, pessoal, da integração do território, né? A região das Minas não produzia nada, não produzia nenhum produto necessário ao consumo, como roupa, como alimento, dedicava-se apenas à extração minerária. Então, outras regiões forneciam estes materiais, em especial, gente, a região sul do Brasil, que fornecia carne, fornecia couro e fornecia também animais. Neste período, inclusive, os tropeiros eles foram fundamentais para o abastecimento do comércio, para levar recursos necessários, né, aos trabalhadores das minas. E esses tropeiros, eles se direcionavam principalmente da região sul do Brasil, fazendo o transporte dessas mercadorias. Lembrando que nessa época ainda, gente, nós não tínhamos desenvolvido, né, os sistemas de transporte, os chamados sistemas de transporte modernos, como a ferrovia. Foi somente a partir de 1850 que esses meios de transporte começaram a ser desenvolvidos aqui no Brasil colônia. O mercado interno. Com o desenvolvimento da mineração, diversas atividades econômicas que atendiam às necessidades da própria colônia e não as da Europa ganharam impulso. O que quer dizer isso? A colônia passou a produzir bens, objetos para atender a população da colônia e não mais para atender ao mercado externo, para atender ao mercado europeu. Então, o crescimento populacional e o desenvolvimento das cidades geraram a necessidade de abastecimento e o aumento da procura por alimentos. Assim, enquanto Minas Gerais se distinguia na extração do ouro, outras regiões da colônia especializaram-se na produção de alimentos, couro e outros artigos que eram trocados pelo ouro. Essas regiões passaram a comerciar entre si, né, gerando um mercado interno na colônia. Porém, gente, a metrópole, né, ela vai expedir um alvará em 1785, proibindo, né, a produção de manufaturas na América Portuguesa. Por quê? Vamos lembrar que neste período aqui, Portugal estava fazendo alianças com a Inglaterra. A Inglaterra ela estava se industrializando. Quem consumia esses produtos manufaturados que vinham da Europa?
as colônias tanto na África quanto na América. Então, essas colônias elas não podiam produzir bens manufaturados. Então, os tropeiros eles vão ter uma importância fundamental, né? Cruzando as áreas mineradoras em direção ao Rio de Janeiro, levando e trazendo mercadorias em suas mulas, o que vai promover, né, a integração econômica de regiões distintas e estimular o desenvolvimento mais acentuado do mercado interno da América Portuguesa. Outros produtos também vão se tornar necessários, então a importação de outros produtos como azeite, como vinho, como sal, tecidos, calçados, louças e ferragens serão importados especialmente da Europa. Aqui tem o mini dicionário, né, gente, falando o significado de algumas palavras desconhecidas, como patronato, que era a classe dos patrões, né, os proprietários de empresas. E alvará, documento que ordena ou autoriza algo. Neste mapa aqui nós temos a produção e comércio internos do século XVIII. Observem aqui que ainda predomina todas as atividades, né, do Brasil colônia. Observem que nós temos, então, as drogas do sertão, predominante na região norte. Nós temos a pecuária, que vai se estender da região nordeste para a região central e também para a região sul. Nós vamos ter a produção da cana-de-açúcar, né, a lavoura da cana-de-açúcar, e vamos ter também a extração do pau-brasil. Lembra que o surgimento de uma nova atividade econômica não quer dizer que as anteriores elas deixam de acontecer ou deixam de existir. Bom, sétimo ano, eu vou finalizar por aqui então a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São pouquinhas atividades, tá bem? São as páginas 236 e 239 do livro de história de vocês. Bons estudos, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.